Você lutou bem, mas não está sozinha. Um humano se junta a uma garota alienígena exausta na batalha. As estrelas gêmeas flamejantes do sistema Nexus lançam uma luz dura sobre as ruínas do que antes fora um posto avançado da Confederação Galáctica. Em meio ao metal retorcido e estruturas de pedra em ruínas, uma figura solitária cambaleou para trás, sua respiração vindo em arfadas e irregulares. A pele vermelha brilhante de Kira estava escorregadia com seu próprio sangue violeta. E o igor esverdeado de seus inimigos. Seu cabelo prateado branco, normalmente mantido em uma trança militar apertada, agora pendia em mechas emaranhadas e sujas ao redor de seu rosto. "Venha, seus bastardos!" ela rosnou, levantando seu rifle de pulso apesar do tremor em seus braços. "Ainda tenho bastante para vocês." A verdade era bem menos inspiradora. Sua munição estava quase esgotada. Seu corpo estava falhando, e os invasores requinte que emboscaram sua missão de reconhecimento não mostravam sinais de recuar. 6 deles permaneciam, seus corpos insetoides chocalhando de excitação, enquanto se aproximavam para o ataque final. Suas mandíbulas estalavam em algo que Kira reconheceu como risada. "A fêmea sangra bonito", um deles sibilou em um padrão que... As costas de Kira pressionaram contra uma esfera enferrujada maciça, os restos de um antigo reservatório de água. Era isso, não havia mais para onde correr. Seus dedos apertaram a arma enquanto ela se preparava para gastar suas últimas balas. "Prefiro morrer a ser vendida em um dos seus mercados", ela cuspiu, mirando no invasor mais próximo. O líder requinte levantou sua lâmina serrilhada. "Não é sua escolha a carne vermelha." Um estalo ensurdecedor cortou o ar. Por um momento, Kira pensou que fosse trovão, mas o céu sem nuvens acima contava uma história diferente. O líder requinte explodiu em um spray de verde, seu corpo desmoronando no chão. Os invasores restantes congelaram, seus olhos compostos girando freneticamente. Outro estalo, outro invasor abatido. "O que está acontecendo?" um deles disse. Os olhos de Kira encontraram movimento no horizonte. Uma figura alta caminhando decididamente em direção a eles. Mesmo à distância, ela podia dizer que não era um dos seus. As proporções estavam erradas. Ombros mais largos, um andar diferente. A figura estava vestida com uma armadura escura com linhas de energia azul pulsante, traçando sua superfície. Em suas mãos estava o que parecia ser uma arma de projétil primitiva. Um design que Kira só tinha visto em arquivos históricos. Os invasores restantes se dispersaram, disparando descontroladamente contra o recém-chegado. Seus raios de energia pareciam se dissipar inofensivamente contra sua armadura. Mais 3 tiros soaram e mais 3 invasores caíram. O último se virou para fugir, mas um estalo final o fez cair de cara na poeira. O silêncio caiu sobre o campo de batalha. Kira permaneceu congelada, sua arma ainda levantada, agora apontada para o estranho que se aproximava. À medida que ele se aproximava, ela podia distinguir mais detalhes. As características inconfundíveis de um humano do sexo masculino. Sua armadura era diferente de qualquer design da Confederação que ela já tinha visto, com uma aparência robusta, quase artesanal. Seu rosto estava parcialmente visível sob um capacete retrátil. Mandíbula forte, bochechas por fazer, e olhos que continham tanto determinação quanto algo mais. "Diversão. Você pode abaixar isso", ele disse, acenando com a cabeça em direção à arma dela. Sua voz era profunda,
com um sotaque que ela não conseguia identificar. A menos que você esteja planejando atirar no seu salvador. Kira não abaixou seu rifle. Quem diabos é você? Humanos não deveriam estar neste setor. O homem parou a poucos passos de distância, colocando sua arma no ombro. Agora que ele estava mais perto, Kira podia ver que era impressionantemente forte, sua armadura acentuando, em vez de esconder sua estrutura muscular. Meu nome é Dex Morgan. Contratado independente. Ele gesticulou para os invasores mortos. As pernas de Kira finalmente cederam, e ela deslizou contra a esfera enferrujada, seu rifle caindo no chão ao lado dela. Ela olhou para o humano, conseguindo um sorriso fraco apesar da dor que percorria seu corpo. Você os afastou sozinho. Isso é quase insultante. Os lábios de Dex se curvaram em um sorriso confiante. Você lutou bem, mas agora você não está sozinha. Ele se ajoelhou ao lado dela, puxando um scanner médico de seu cinto. Tenente Kira Tracy, do Corpo de Exploradores da Confederação. Certo. Seu sinal de socorro... Kira fez uma careta enquanto ele passava o scanner sobre seus ferimentos. Como você sabia meu nome e patente? Seu sinal incluía dados de identificação. Procedimento padrão. Não é. Ele alcançou um compartimento em sua armadura e retirou um pequeno kit médico. Esses cortes precisam de tratamento. Alguns deles são profundos. Já tive piores, Kira disse. Embora não resistisse enquanto ele começava a aplicar um gel transparente em seus ferimentos. O alívio foi imediato. Uma sensação de resfriamento substituindo a dor ardente. Tenho certeza que sim, Dex respondeu, seus olhos encontrando os dela. Mas mesmo os soldados mais duros precisam de apoio às vezes. Algo em seu olhar fez o coração de Kira acelerar ligeiramente. Um fato que ela atribuiu à perda de sangue e adrenalina. Nada mais. Certamente não ao modo como suas mãos fortes se moviam com surpreendente gentileza sobre seus ferimentos, ou como sua proximidade a fez subitamente ciente de carregá-la. Kira endireitou a coluna. Posso andar. Só me dê um minuto. Dex assentiu, continuando a tratar seus ferimentos. Tome seu tempo. Aqueles invasores não vão incomodar mais ninguém. Enquanto a medicação começava a fazer efeito, Kira estudou o humano mais cuidadosamente. Você ainda não explicou o que está fazendo aqui. Este sistema é proibido para pessoal não confederado. Digamos que eu tenho um acordo especial com certos membros da sua estrutura de comando. Dex respondeu com um sorriso enigmático. Além disso, as regras tendem a ficar flexíveis quando alguém precisa ser salvo. Apesar de si mesma, Kira sentiu um sorriso se formar em seus lábios. Arrogante, não é? Confiante, ele corrigiu, oferecendo a mão para ajudá-la a se levantar. Há uma diferença. Kira pegou a mão dele, permitindo que ele a puxasse para seus pés. Próximos, muito próximos, antes que ela recuasse, testando seu peso na perna ferida. Então, tenente, Dex disse, recuperando seu rifle e entregando-o a ela. Pronta para sair desta rocha. Kira assentiu. Subitamente, ciente de quão suja e desgastada ela devia parecer em comparação com sua armadura impecável. Lidere o caminho. Se vamos passar um tempo juntos, é melhor usar meu nome. O que te faz pensar que vamos passar tempo juntos? Kira desafiou, acompanhando-o. Dex a olhou, aquele sorriso irritante retornando. Porque sua nave está destruída. O posto avançado da Confederação mais próximo está a 3 sistemas de distância.
E meu próximo contrato não começa por 2 semanas. Ele deu de ombros. A menos que você prefira que eu te deixe no porto espacial mais próximo e te deixe por sua conta. Kira suspirou, sabendo que ele estava certo. Tudo bem, Dex. Mas não espere que eu seja grata só porque você apareceu no último minuto. Nem sonharia com isso. Ele respondeu, seus olhos brilhando com diversão. Embora eu tenha que dizer, para alguém que estava prestes a se tornar um troféu Hackett, você não está exatamente transbordando de gratidão. Talvez eu tivesse a situação sob controle, ela retrucou. Dex riu. Um som rico. Que Kira se pegou querendo ouvir novamente. Claro que sim, e eu sou o imperador da Terra. Apesar de tudo, seus ferimentos, sua missão fracassada, a indignidade de ser resgatada, Kira sentiu um sorriso se formando. Havia algo sobre esse humano que era tanto irritante quanto intrigante. Só para ficar claro, ela disse, enquanto eles atravessavam paisagem árida. Este arranjo é temporário. Claro, Dex concordou, embora seu tom sugerisse que ele pensava ao contrário. Estritamente profissional. Kira assentiu, ignorando o estranho frio em seu peito. Estritamente profissional. Nenhum dos dois acreditava nisso por um segundo. A jornada através da paisagem árida foi mais lenta do que Dex havia antecipado. Apesar da insistência de Kira, de que ela poderia andar sem ajuda, seus ferimentos claramente a incomodavam. Quando ela tropeçou pela 3ª vez, Dex parou. Isso não está funcionando, ele disse. Sua voz firme, mas não indelicada. Kira se endireitou. Seu queixo teimosamente erguido. Estou bem. Você não está, Dex rebateu. E a este ritmo, chegaremos à minha nave na próxima semana. Sem esperar por sua permissão, ele se aproximou e a levantou em seus braços. Me coloque no chão, Kira protestou. Embora sua luta fosse no máximo meia-hearted. Isso é indigno. Dex ajustou seu peso facilmente, como se ela não fosse mais pesada que uma criança. Dignidade é superestimada quando você está sangrando. Além disso, não há ninguém por perto para ver. Kira ficou em silêncio, seu corpo gradualmente relaxando contra o dele. O calor de sua armadura se infiltrava através de seu traje de combate rasgado, e ela se viu lutando contra o impulso de descansar a cabeça em seu ombro. Seu cheiro era desconhecido, distintamente humano, com notas de algo terroso e metálico. Sua espécie é surpreendentemente forte, ela disse depois de um tempo. Dex riu. Temos nossos momentos, embora eu suponha que você poderia me partir ao meio se estivesse em plena força. Provavelmente. Kira concordou. Kira concordou, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Meu povo evoluiu em um mundo de alta gravidade. Somos feitos para a resistência. Explica a coloração também, Dex disse. Pele vermelha, adaptação ao espectro de radiação do seu sol. Kira olhou para ele surpresa. Faço questão de estudar as espécies que posso encontrar. Faço questão de estudar as espécies que posso encontrar. Conhecimento é sobrevivência. Seus olhos encontraram os dela brevemente. Além disso, acho outras culturas fascinantes. Enquanto eles subiam uma pequena colina, a nave de Dex apareceu à vista. Uma nave elegante. Tamanho médio, com um design incomum, que combinava elementos de precisão militar com conforto civil. Kira reconheceu como um Tyrant Pathfinder modificado, o modelo mais antigo, mas renomado por sua confiabilidade. Lar doce lar, Dex disse. Mas sua voz havia perdido a confiança anterior. Kira seguiu seu olhar e imediatamente viu o porquê. Um pequeno grupo de invasores requinte, talvez um grupo de reconhecimento separado,
estava aglomerado ao redor da nave. Mesmo à distância, ela podia ver que estavam tentando violar o casco. Amigos seus? Dex perguntou secamente, colocando-a cuidadosamente atrás da cobertura de uma grande rocha. Eles devem ter rastreado meu sinal também, Kira disse. Quantos você conta? 5, talvez 6. Dex desceu seu rifle. Acha que pode fornecer fogo de cobertura. Preciso chegar ao console de defesa externa da nave. Kira pegou a arma que ele ofereceu. Uma pistola de pulso compacta de design humano. Sou uma atiradora melhor que você, mesmo ferida. Prove. Dex desafiou com um sorriso que fez seu coração pular. Eles se moveram com uma sincronia surpreendente para duas pessoas que acabaram de se conhecer. Kira forneceu fogo de supressão preciso enquanto Dex circulava, usando o terreno como cobertura. Quando ele deu o sinal, ela intensificou sua barragem, permitindo que ele corresse a distância final até o painel de acesso da nave. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal, isso nos ajuda muito a continuar. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se no nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Os Vrekians se dispersaram, 2 deles caindo com os tiros precisos de Kira. Dex alcançou o painel, seus dedos voando sobre os controles. Os sistemas defensivos da nave entraram em operação com um zumbido. Torres automáticas se desdobrando de compartimentos ocultos. Os invasores restantes fugiram, desaparecendo nas ruínas. Limpo, chamou Dex, gesticulando para Kira se juntar a ele. Ela fez seu caminho até a nave, a adrenalina mascarando temporariamente sua dor. Bela configuração, ela admitiu, olhando as torres retráteis. Modificações personalizadas, disse Dex com um orgulho inconfundível. Me custaram uma fortuna, mas valeram cada crédito. Sua expressão escureceu ao examinar o casco. Droga, o que há de errado? Kira perguntou seguindo o seu olhar. Eles danificaram o coletor de propulsão. Ele passou a mão sobre uma seção chamuscada do casco. Não vamos a lugar nenhum, até que isso seja consertado. Os ombros de Kira caíram. Quanto tempo? Hoje, talvez 2. Dex digitou um código e a rampa de entrada desceu. Vamos entrar antes que nossos amigos decidam voltar com reforços. O interior da nave era surpreendentemente espaçoso e bem equipado, não luxuoso, mas confortável, com toques pessoais que falavam de um lar permanente em vez de apenas um veículo. Kira notou pequenos artefatos de vários mundos exibidos em prateleiras embutidas. Livros físicos de verdade, e até algumas plantas crescendo em recipientes especializados. Não é o que eu esperava de um mercenário, ela disse passando o dedo ao longo da lombada de um volume encadernado em couro. Contratante, corrigiu Dex, ajudando-a a se sentar em um assento acolchoado no que parecia ser uma área combinada de cozinha e sala comum. E o que você esperava? Suportes de armas em todas as paredes e manchas de sangue no chão. Algo assim, Kira admitiu. Dex desapareceu brevemente, retornando com um kit médico mais abrangente. Armadura fora! Ele instruiu. Preciso verificar esses ferimentos adequadamente. Kira hesitou, então começou a desabotoar seu traje de combate danificado. A parte superior se descolou, revelando uma roupa de compressão simples por baixo, e várias lacerações profundas nos ombros e parte superior do peito. A expressão de Dex permaneceu profissional, enquanto ele limpava e tratava cada ferida. Mas Kira não deixou de notar a maneira como sua respiração mudou ligeiramente, ou como seus dedos demoraram um momento a mais do que o necessário contra sua pele. Seu treinamento médico é impressionante, ela disse, quebrando o silêncio carregado. Necessidade, ele respondeu, aplicando um adesivo regenerativo em um corte particularmente feio.
Não se pode sempre contar em encontrar um médico quando se precisa de um. Seus rostos estavam próximos agora. Sua concentração na tarefa os trouxe a uma intimidade que parecia tanto clínica quanto qualquer outra coisa. Kira estudou suas feições, a pequena cicatriz acima da sobrancelha direita. As linhas finas nos cantos dos olhos sugeriam que ele sorria com frequência. Por que você atendeu meu pedido de socorro? Ela perguntou baixinho. Sério, as mãos de Dex pararam. Ele encontrou seu olhar diretamente, porque era a coisa certa a fazer. Só isso. Sem motivo oculto, sem recompensa. Faria mais sentido para você se eu dissesse que estava esperando o pagamento. Não havia julgamento em sua voz, apenas curiosidade. Kira considerou isso, sim. Ela admitiu, na minha experiência, as pessoas raramente agem sem interesse próprio. Então sua experiência tem sido limitada, disse Dex simplesmente, voltando ao trabalho. Pronto, isso deve aguentar até conseguirmos um tratamento adequado para você. Enquanto ele guardava os suprimentos médicos, Kira se pegou observando seus movimentos, a eficiência de suas mãos, a largura de seus ombros, enquanto ele alcançava para guardar o ki. Havia algo inegavelmente atraente nele, algo que transcendia as diferenças de espécie. Devo verificar o dano ao sistema de propulsão, disse Dex, levantando-se. Fique à vontade. O sintetizador de alimentos está ali se você estiver com fome. Eu poderia ajudar, Kira ofereceu. Tenho treinamento em engenharia. Dex hesitou, um sorriso se espalhando por seu rosto. 2 de nós podem terminar mais rápido, ele concordou. Se você estiver disposta. Se você estiver disposta. Sou mais durona do que pareço, Kira disse, levantando-se com apenas uma leve careta. Nunca duvidei disso por um segundo, respondeu Dex. Seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que fez sua pele corar em um tom mais profundo de vermelho. Enquanto se dirigiam ao compartimento do motor, Kira percebeu que ficar presa neste planeta por um dia ou 2 talvez não fosse o pior destino, afinal. O compartimento do motor da nave de Dex era um espaço apertado, tornado ainda menor pela presença de 2 corpos trabalhando em proximidade. Kira se viu agudamente ciente de cada movimento que Dex fazia, cada toque de seu braço contra o dela, enquanto trabalhavam para reparar o coletor de propulsão danificado. Me passe aquele aglutinador molecular, disse Dex, sua voz ligeiramente abafada enquanto ele estava deitado de costas sob o conjunto principal de propulsão. Kira selecionou a ferramenta do conjunto, espalhado no convés, e a passou para ele. Seus dedos se tocaram brevemente na troca. E mesmo esse contato momentâneo enviou um calor inesperado através dela. Então, disse Dex, de forma casual, enquanto trabalhava. Kira hesitou, ponderando quanto revelar. Missão de reconhecimento. Recebemos relatórios de atividades incomuns. Os Rekians... Em parte, mas havia outras leituras também. Assinaturas de energia que não correspondiam a perfis conhecidos. Ela ajustou um acoplamento de energia, apreciando como o design humano enfatizava a funcionalidade sobre a forma. Minha nave foi emboscada antes que eu pudesse completar a pesquisa. Dex deslizou para fora do conjunto, seu rosto manchado de lubrificante. O desleixo casual de alguma forma o tornava mais atraente. Parece mais do que uma patrulha padrão. Era para ser simples. Kira admitiu. Entrar e sair em 3 dias. A vida raramente coopera com nossos planos, disse Dex com um sorriso irônico. Ele se sentou, limpando as mãos em um pano. Conte-me sobre seu mundo. Nunca conheci alguém da sua espécie antes. Nova Reed, disse Kira. Um toque de orgulho entrando em sua voz.
Terceiro planeta no sistema signal. Alta gravidade. Baixo oxigênio pelos padrões humanos. Nossas cidades são construídas em cadeias de montanhas para suportar as tempestades sazonais. Parece intenso, comentou Dex, genuíno interesse em seus olhos. Isso explica sua resiliência física. E você? Kira perguntou, de repente curiosa. Nascido na Terra ou colônia? Colônia de Marte, terceira geração, respondeu Dex. Embora não tenha voltado há anos, a vida errante me convém melhor. Kira acenou em direção aos artefatos que notara antes. Ainda assim, você coleciona lembranças de suas viagens. Não parece alguém tentando escapar de apegos. Não parece alguém. A expressão de Dex suavizou, não escapando, apenas apreciando a vastidão do que está lá fora. Ele gesticulou vagamente para cima. Cada peça conta uma história, me lembra de um lugar ou pessoa que vale a pena lembrar. E o que você vai lembrar deste lugar? Kira perguntou, sua voz caindo ligeiramente. Seus olhos se encontraram. O ar entre eles parecia engrossar. O olhar de Dex caiu brevemente para seus lábios, antes de retornar aos seus olhos. Acho que isso ainda está sendo determinado, ele disse baixinho. O momento se estendeu entre eles, tenso com possibilidade. Então, uma luz de aviso piscou no console, quebrando o feitiço. A pressão está aumentando no sistema de resfriamento secundário, disse Kira, virando-se para a leitura. Precisamos ventilá-lo antes de continuar. Eles trabalharam lado a lado por horas, a conversa fluindo mais facilmente à medida que o tempo passava. Kira se viu compartilhando histórias de seus dias de treinamento, do choque cultural quando ela deixou Nova Ridge pela primeira vez para se juntar às forças da Confederação. Dex falou de seus primeiros anos como piloto, os erros e quase acidentes que o moldaram. Os humanos são notavelmente adaptáveis, observou Kira enquanto fazia uma pausa, compartilhando uma refeição de rações reconstituídas. A maioria das espécies se especializa, evolui para ambientes ou funções específicas. Mas vocês parecem projetados para ir a qualquer lugar, fazer qualquer coisa, curioso em tudo. Mestre em nada, brincou Dex. Não foi isso que eu quis dizer, disse Kira, inclinando-se para a frente. É impressionante. Sua espécie não tem sido viajante espacial, nem por uma fração do tempo que a minha tem. Ainda assim vocês se espalharam mais. Se adaptaram a mais ambientes. Ficamos inquietos facilmente, disse Dex com um encolher de ombros. Embora ela pudesse dizer que suas palavras o agradaram. Sempre nos perguntando o que há além da próxima colina. Em Nova Ridge, tal curiosidade seria vista como perigosa, potencialmente desestabilizadora para a comunidade. E o que você acha? Dex perguntou, seus olhos fixos nos dela. Ira considerou a pergunta. Acho que sou mais parecida com os humanos do que percebi. O trabalho de reparo continuou no ciclo noturno da nave. O sistema ambiental ajustando automaticamente as luzes e a temperatura, ligeiramente mais fria. E a temperatura ligeiramente mais fria, imitando os padrões diurnos. Kira achou a mudança agradável. Embora notasse Dex vestindo uma jaqueta leve, frio, ela perguntou. Um pouco. Ele admitiu. Sua temperatura corporal é mais alta que a minha. Não é? Kira assentiu. Cerca de 4 graus acima da norma humana. Útil, disse Dex. Então acrescentou com um sorriso provocador. Você é basicamente um aquecedor ambulante. Você está sugerindo que eu tenho valor utilitário. Kira retrucou, levantando uma sobrancelha. Entre outros valores, respondeu Dex, sua voz caindo para um tom que fez seu pulso acelerar.
Eles estavam trabalhando nas conexões finais. O reparo quase completo. O espaço confinado os forçou a ficarem mais próximos. Kira se apoiando no ombro de Dex, enquanto alcançava uma conexão difícil. Ela podia sentir o ritmo constante de sua respiração, o calor sólido de seu corpo. Quase consegui, ela disse, esticando-se mais. Aqui, deixe-me. Dex se moveu para dar a ela melhor acesso. Mas o movimento trouxe seus rostos a poucos centímetros de distância. Eles congelaram, a respiração se misturando no pequeno espaço. Kira estava de repente intensamente ciente de cada ponto onde seus corpos se conectavam. Sua mão no ombro dele, seu braço roçando sua cintura, suas pernas pressionadas juntas no compartimento apertado. Kira, Dex disse. Seu nome e uma pergunta em seus lábios. Ela respondeu, fechando a distância entre eles, pressionando sua boca contra a dele. O beijo foi hesitante no início. Uma exploração de território desconhecido. Então a mão de Dex subiu para segurar a parte de trás de sua cabeça e o hesitante se tornou certo. As diferenças entre eles, temperatura, textura, as sutis variações químicas em sua biologia, apenas aumentaram a sensação. Kir nunca tinha beijado um humano antes, nunca tinha imaginado a suavidade quente de seus lábios. O sabor intoxicante, que era unicamente Dex. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando mais forte. As pupilas de Dex estavam dilatadas. Seu ritmo cardíaco visivelmente pulsando em sua garganta. Isso foi, ele começou. Inesperado, sugeriu Kira, um sorriso brincando em seus lábios. Eu ia dizer atrasado, respondeu Dex. Seu polegar traçando a curva de sua bochecha. Desde o momento em que vi você enfrentando aqueles invasores, estou distraído. Distraído, repetiu Kira. Sua voz provocativa. É assim que os humanos chamam. Dex riu, o som vibrando através dela onde seus corpos se tocavam. Entre outras coisas, o reparo final foi concluído em uma névoa de olhares furtivos e toques demorados. Quando fecharam o painel de acesso no sistema de propulsão totalmente funcional, a tensão entre eles havia se acumulado a um nível quase insuportável. Devemos testar os reparos, disse Dex. Sua voz rouca, certificar-nos de que tudo está funcionando corretamente. Sim, concordou Kira, embora nenhum dos dois se movesse em direção ao cockpit. Devemos ser minuciosos. Seus olhos se encontraram novamente. E desta vez não houve interrupção. Nenhuma luz de aviso para quebrar o momento. A mão de Dex encontrou a dela, dedos se entrelaçando. Seus aposentos ou os meus? Ele perguntou simplesmente. A resposta de Kira foi puxá-lo em direção ao corredor que levava às cabines privadas da nave. Kira acordou com sensações desconhecidas, o suave zumbido dos sistemas ambientais calibrados para o conforto humano, o sutil aroma de especiarias alienígenas pairando no ar, e mais notavelmente, o calor do corpo de Dex curvado protetoramente ao redor do dela. Sua respiração era profunda e constante contra seu pescoço. Seu braço estava drapeado sobre sua cintura. Ela permaneceu imóvel, catalogando as diferenças entre eles que tornaram sua noite juntos tão emocionante. A pele dele era mais fria que a dela, criando um contraste agradável onde quer que se tocassem. O ritmo do coração dele, mais lento que os corações de câmara dupla de sua espécie, havia criado um contraponto quase hipnótico ao seu próprio pulso durante seus momentos mais íntimos. Cuidadosamente ela se virou dentro do círculo do braço dele para estudar seu rosto adormecido. Em repouso, o mercenário confiante parecia mais jovem, mais vulnerável.
A pequena cicatriz acima da sobrancelha, que ela havia notado antes, parecia mais pronunciada na iluminação tênue da cabine. Impulsivamente, ela a traçou com a ponta do dedo. Os olhos de Dex se abriram imediatamente. Alerta, apesar de seu aparente sono profundo, um instinto de soldado, Kira reconheceu. Seu cansaço momentâneo derreteu em um sorriso lento quando ele registrou sua presença. "Bom dia", ele disse. A voz rouca de sono. "Ou o que quer que passe por manhã nesta rocha. O ciclo da nave diz que são 6. Sério?" Kira respondeu, devolvendo o sorriso. "Você dormiu bem." As mãos de Dex deslizaram pelas costas dela, os dedos se enredando em seu cabelo prateado. Melhor do que em anos, seus olhos procuraram os dela. Algum arrependimento? A pergunta era casual, mas Kira ouviu a incerteza subjacente. Entre seu povo, a intimidade física carregava menos implicações emocionais do que parecia para os humanos. No entanto, o que aconteceu entre eles parecia significativo, de maneiras que ela não havia antecipado. "Nenhum", ela disse sinceramente. Então, com um sorriso provocador. "Nenhum." Embora eu ainda esteja avaliando a experiência, meu conjunto de dados sobre práticas de acasalamento humano é limitado. Dex riu, a tensão em seus ombros diminuindo. Sempre a cientista. "Foi pelo menos compatível." Mais do que compatível, Kira admitiu. Sua pele corando de um vermelho mais profundo com a lembrança. Embora houvesse diferenças inesperadas. "Boas diferenças?" Dex perguntou, seu polegar traçando a curva do maxilar dela. "Fascinantes", ela respondeu, inclinando-se ao toque dele. Em Noverid, a intimidade é principalmente uma função biológica, eficiente com propósito. Ela hesitou, procurando as palavras certas. Os humanos abordam isso de forma diferente. Vocês estão mais presentes, mais investidos na jornada do que no destino. Isso é um elogio ou uma crítica? Dex perguntou, diversão dançando em seus olhos. "Uma observação", Kira disse. Então acrescentou suavemente. "E talvez uma revelação." Dex a puxou para mais perto, pressionando os lábios na testa dela em um gesto tão terno que fez sua respiração parar. Isso também era inesperado, o carinho fácil que parecia vir naturalmente para ele. "Devemos nos mover", ela disse relutantemente após se permitir desfrutar do momento. "Os reparos estão completos, podemos deixar este planeta para trás." Algo piscou na expressão de Dex, uma hesitação. "Sobre isso, há algo que devo te contar." Kira se sentou instantaneamente alerta. "O que é?" Dex suspirou, passando a mão pelo cabelo despenteado. "Eu não fui totalmente sincero sobre por que respondi ao seu chamado de socorro." Um peso frio se instalou no estômago de Kira. "Explique." "Eu já estava neste planeta quando seu sinal chegou", disse Dex, sentando-se para encará-la. "Estou rastreando algo. Alguém. Um senhor da guerra Requiem chamado Krell. Ele tem atacado postos avançados da Confederação há meses, mas recentemente seu padrão mudou. A inteligência sugeriu que ele estava procurando por algo específico." "As assinaturas de energia", Kira disse. As peças se encaixando. "Minha missão não era apenas reconhecimento também." O comando detectou leituras incomuns consistentes com tecnologia antiga dos progenitores. Eles me enviaram para investigar e garantir quaisquer artefatos antes que pudessem cair em mãos erradas. Dex assentiu. Nas mãos de Krell, especificamente. "Acredita que isso lhe dará o poder de esculpir seu próprio império?" "Por que você não me contou isso antes?" Kira exigiu, afastando-se. "Hábito profissional", Dex admitiu. "E eu não tinha certeza se podia confiar em você no início."
Oficiais da Confederação não são conhecidos por sua flexibilidade quando se trata de jurisdição. Kira não podia argumentar com essa avaliação, então você é o que? Operativo especial, corrigiu Dex. Trabalho para a Coalizão de Defesa Terrana. Temos um acordo com certos elementos dentro da inteligência da Confederação. Não oficial, é claro. Claro, Kira ecoou secamente. Negação plausível. Se você for pego. Algo assim. Dex alcançou a mão dela, que ela permitiu após um momento de hesitação. Eu deveria ter te contado antes, depois do que aconteceu entre nós. Não importa, Kira interrompeu, embora ambos soubessem que importava. O que importa é a missão. Se Krell conseguir as mãos na tecnologia dos progenitores, isso poderia desestabilizar todo o setor. Concordo, muito mais, disse Dex, sua expressão se tornando séria. E tem mais, os invasores que atacaram sua nave e a minha. Eles não eram piratas aleatórios, eram batedores de Krell. Kira processou essa informação, sua mente tática já mudando para os parâmetros da missão. Então ele sabe sobre a localização do artefato. Ele reduziu para esta região. Mas não acho que ele tenha localizado ainda. Dex balançou as pernas para o lado da cama, alcançando suas roupas. O que significa que temos uma pequena janela de oportunidade. Nós. Kira levantou uma sobrancelha. Então, agora, Dex parou, olhando para ela. A menos que você prefira ir sozinha, você lutou bem. Mas não estou mais sozinha, Kira terminou. O eco das palavras dele de seu primeiro encontro trazendo um sorriso inesperado aos lábios dela. Bem, aliança temporária. Meus objetivos de missão se alinham com os seus. Apenas temporária. Meus objetivos de missão se alinham com os seus. Dex perguntou, um toque de desafio em sua voz. Kira se levantou, reunindo suas próprias roupas. Vamos nos concentrar em sobreviver a esta missão antes de discutir qualquer coisa a longo prazo. Justo, Dex concordou, embora seus olhos permanecessem nela com uma intensidade que sugeria que ele já estava pensando além de seus objetivos imediatos. Enquanto se vestiam e se preparavam para o dia à frente, Kira se pegou observando Dex com uma nova consciência. A confiança fácil em seus movimentos, a maneira metódica como ele verificava suas armas e equipamentos. Essas eram as ações de um profissional, não apenas um bom samaritano aleatório que respondeu a um chamado de socorro. As leituras foram mais fortes cerca de 5 quilômetros a leste daqui, ela disse, puxando um mapa em seu computador de pulso. Nas ruínas do que parece ser uma instalação de pesquisa antiga. Dex assentiu, estudando a exibição. Krell terá forças convergindo lá em breve. Precisamos nos mover rápido. Minha eficácia em combate está em aproximadamente 70%. Kira avaliou, testando sua perna ferida. A dor havia diminuído para uma dor surda, graças tanto ao tratamento médico de Dex, quanto à cura acelerada de sua espécie. Melhores chances do que tivemos ontem, disse Dex com um sorriso que fez seu coração bater mais rápido, apesar de sua tentativa de desapego profissional. Enquanto reuniam suprimentos e armas para sua expedição, Kira se pegou pensando no que aconteceria quando esta missão terminasse. Eles seguiriam caminhos separados, retornando aos seus respectivos deveres. O pensamento era inesperadamente doloroso. Pronta? Dex perguntou, interrompendo seus pensamentos. Kira assentiu, afastando considerações pessoais. Pronta? O que quer que houvesse entre eles, o que quer que pudesse se desenvolver, teria que esperar. Por enquanto, eles tinham uma missão a completar e o Senhor da Guerra a deter. As ruínas se estendiam diante deles como o esqueleto de um Leviatã há muito morto. Arcos de pedra maciça,
parcialmente colapsados, emolduravam sua aproximação ao que outrora fora a instalação de pesquisa central. A vegetação havia reclamado grande parte do complexo. Vinhas grossas como o braço de um homem serpenteando por janelas e portas. A natureza lentamente apagando o trabalho de uma civilização avançada há muito extinta. A arquitetura dos progenitores, disse Kira, seu scanner varrendo a área. Definitivamente seu período tardio, a julgar pela integração de elementos biológicos no design estrutural. Dex se movia com cautela prática, seu rifle pronto. Algum sinal das forças de Krell? Nada ainda, Kira respondeu, mas essas ruínas podem estar. Os progenitores usavam materiais que naturalmente interrompem certas frequências de energia. Eles avançaram pelo que poderia ter sido um grande salão de entrada, agora aberto ao céu, onde o teto havia desabado. Dex parou para examinar marcas gravadas em uma coluna caída. Você pode ler isso? Ele perguntou. Kira se ajoelhou ao lado dele, seus dedos traçando o script alienígena. Apenas parcialmente. Meu treinamento em xenolinguística cobriu símbolos básicos dos progenitores. Isso parece ser um aviso sobre protocolos de contenção. Isso é reconfortante, disse Dex. Enquanto avançavam mais fundo no complexo, o ar ficava visivelmente mais frio. A luz filtrando através da estrutura quebrada lançava padrões estranhos e cambiantes pelo chão. 2 vezes foram forçados a voltar atrás, quando passagens terminavam em escombros colapsados. E uma vez, Dex puxou Kira de volta justo quando o chão cedeu sob ela, revelando uma queda abrupta na escuridão. Obrigada, ela disse, seu corpo pressionado contra o dele por um momento mais longo do que o necessário. O braço de Dex apertou ao redor da cintura dela. Estou ficando cansado de quase te perder. A intensidade na voz dele fez com que ela olhasse para cima, encontrando os seus olhos. Mesmo em meio ao perigo, a conexão entre eles vibrava como um fio. Então, pare de me deixar tomar a dianteira. Ela respondeu com um meio sorriso, afastando-se relutantemente. A assinatura de energia é mais forte por aqui. Eles seguiram um corredor curvo que descia gradualmente para a terra. As paredes aqui estavam intactas, cobertas de designs intrincados que pareciam mudar e fluir quando vistos pelo canto do olho. Essas marcas são... não são avisos, mas como instruções. Para o quê? Não tenho certeza. Algo sobre ressonância e comunhão. O corredor se abriu em uma vasta câmara que tirou o fôlego deles. Ao contrário das ruínas acima, este espaço estava perfeitamente preservado. Uma sala abobadada com um teto que parecia capturar e amplificar a pouca luz que filtrava de cima. No centro, estava um pedestal de algum material que se assemelhava à obsidiana polida, mas parecia absorver a luz em vez de refletir. E sobre aquele pedestal repousava um dispositivo não maior que a mão de Dex. Um arranjo complexo de anéis interligados ao redor de um núcleo que pulsava com uma suave luz azul. É isso, Kira disse, seu scanner confirmando que já sabiam. O artefato! Dex se aproximou cautelosamente. Alguma ideia do que ele faz? Os progenitores eram mestres da tecnologia de consciência. Kira disse, circulando o pedestal. Eles criaram dispositivos que podiam se conectar diretamente com padrões de pensamento, amplificar habilidades mentais. Algumas teorias sugerem que eles eventualmente transcenderam a forma física completamente. Então isso poderia ser o quê?
uma arma, um dispositivo de comunicação. Possivelmente ambos ou nenhum. Kira estudou o artefato sem tocá-lo. A Confederação já recuperou dispositivos semelhantes antes, mas a maioria estava danificada ou inativa. Este parece totalmente funcional. Dex guardou sua arma e estendeu a mão em direção ao artefato. Espere, Kira advertiu. Não sabemos como ele vai reagir. Pode ser perigoso. Às vezes você tem que arriscar, Dex disse, seus dedos pairando sobre o dispositivo. Além disso, se Krell chegar aqui primeiro, sabemos exatamente o que ele fará com isso. Antes que Kira pudesse testar mais, Dex agarrou o artefato. Por um momento, nada aconteceu. Então a luz azul intensificou-se. Então a luz azul... Os anéis começaram a girar em torno do núcleo. Dex engasgou, seu corpo ficando rígido. Dex. Kira moveu-se para puxá-lo. Mas ele levantou a mão livre para detê-la. Estou bem, ele disse, sua voz tensa, mas firme. Está se comunicando comigo. O que está dizendo? Kira perguntou, pronta para intervir se necessário. Os olhos de Dex estavam desfocados, vendo algo além da sala física. Não palavras exatamente. Imagens, sentimentos. Está me escaneando. Meus pensamentos. Expressão mudou para uma de admiração. Acho que está se calibrando para a fisiologia humana. Isso não deveria ser possível, Kira disse, fascinada apesar de sua preocupação. Os progenitores desapareceram milênios antes dos humanos alcançarem o voo espacial. Este dispositivo não deveria reconhecer sua espécie de forma alguma. Talvez seja adaptativo, Dex sugeriu, sua respiração tornando-se mais regular à medida que ele se ajustava à conexão. Ou talvez ele parou, seu rosto registrando o choque. O que foi? Kira pressionou. Os progenitores, Dex disse lentamente. Eles conheciam os humanos, ou pelo menos conheciam... Há imagens aqui, a Terra como era há milhões de anos. A mente científica de Kira correu com as implicações. Isso é impossível, a menos que eles tenham visitado a Terra durante suas explorações, Dex completou. Talvez até tenham influenciado a evolução humana de alguma forma. A luz azul pulsou mais forte e Dex fez uma careta. Está me mostrando como usá-lo. O artefato é projetado para aprimorar habilidades naturais, força, cura, percepção sensorial. Mas precisa se ligar a um hospedeiro compatível. E escolheu... Antes que Dex pudesse responder, uma explosão distante sacudiu a câmara, fazendo poeira cair do teto. Krell. Tel. Dex disse sombriamente, a luz do artefato diminuindo à medida que sua atenção mudava. Ele nos encontrou. Outra explosão. Mais perto desta vez. O som de tiros ecoou pelo corredor que haviam percorrido. Precisamos nos mover, Kira disse, sacando sua arma. Você pode se desconectar do artefato. Dex assentiu, colocando cuidadosamente o dispositivo em uma bolsa segura em seu cinto. No momento em que deixou sua mão, ele cambaleou ligeiramente, como se de repente estivesse desprovido de algo essencial. Você está bem? Kira perguntou. Estudando-o. Sim, Dex disse, balançando a cabeça para... Eles se moveram rapidamente de volta para a entrada, mas no meio do corredor, encontraram seu primeiro obstáculo. Uma seção do teto havia desabado, bloqueando seu caminho. Rota alternativa, Dex perguntou, já procurando opções.
Kira apontou para uma passagem estreita que se ramificava à esquerda. Isso pode contornar até o salão principal. Eles mal haviam dado 10 passos quando o som inconfundível de vozes Requiem os alcançou. Comandos chiando, crescendo mais alto à medida que as forças de Krell se aproximavam de várias direções. Estamos sendo cercados, Kira disse. Seu treinamento tático entrando em ação. Lutar para sair não é uma opção. A mão de Dex foi para a bolsa contendo o artefato. Talvez não precisemos lutar. O que você está pensando? O artefato me mostrou coisas, capacidades que posso acessar se me ligar totalmente a ele. Seus olhos encontraram os dela, sérios e determinados. Isso poderia nos dar uma vantagem. Também poderia matá-lo, Kira contrapôs. A tecnologia dos progenitores não foi projetada para humanos, independentemente do que está lhe dizendo. Você tem uma ideia melhor, Dex desafiou. Porque em cerca de 2 minutos, vamos enfrentar um pequeno exército com armas muito grandes. Kira hesitou, dividida entre o protocolo e a sobrevivência. Se você fizer isso, não posso prever o resultado. O risco é meu para correr. Dex finalizou. Ele a puxou para perto para um breve e intenso beijo. Confie em mim. Antes que ela pudesse responder, ele removeu o artefato de sua bolsa e pressionou-o contra seu peito. O efeito foi imediato e dramático. A luz azul brilhou intensamente. Os anéis giraram tão rápido que se tornaram um borrão. O corpo de Dex arqueou como se atingido por um raio. Um grito rasgado de sua garganta. Então a luz pareceu afundar nele. O artefato se fundindo com sua carne até desaparecer completamente. Quando Dex abriu os olhos, eles brilhavam com a mesma energia azul que pulsava no núcleo do artefato. Dex, Kira disse. Incerta se o homem por quem ela havia começado a se importar ainda existia dentro do ser transformado diante dela, ele sorriu, o mesmo sorriso confiante, ligeiramente convencido que ela reconhecia, e estendeu a mão para ela. Ainda sou eu. Ele a assegurou. Apenas mais. E definitivamente não mais sozinho. Fique perto, Dex disse. Sua voz carregava uma ressonância de outro mundo que enviou arrepios pela espinha de Kira. Ela assentiu segurando sua arma firmemente enquanto se moviam em direção aos sons dos Requiem que se aproximavam. O corredor à frente estava bloqueado por destroços caídos. Mas Dex simplesmente levantou a mão. Os escombros tremeram, então se levantaram e se separaram, criando um caminho apenas largo o suficiente para eles passarem. Isso é conveniente, Kira comentou, tentando manter a compostura apesar do feito impossível que acabara de testemunhar. Os lábios de Dex se curvaram em um sorriso que era reconfortantemente familiar, apesar do brilho azul estranho de seus olhos. O artefato aprimora habilidades naturais. Aparentemente, a telecinese sempre esteve em mim, apenas dormente. Eles emergiram em uma câmara mais ampla onde 6 invasores Requiem estavam de guarda. Antes que os alienígenas pudessem reagir, Dex fez um gesto amplo e uma força invisível lançou os invasores contra a parede, prendendo-os lá tão efetivamente quanto restrições gravitacionais. Por aqui, ele disse, conduzindo Kira pelos guardas atordoados. Enquanto navegavam pelas ruínas, Kira notou que os movimentos de Dex estavam se tornando menos fluidos, sua respiração mais difícil. 2 vezes ele tropeçou, se apoiando na parede. Dex, ela questionou. A preocupação superando sua admiração por suas novas habilidades. Estou bem, insistiu, embora a atenção em sua voz o traísse. Você não está. Kira contrapôs, agarrando seu braço. O artefato está drenando você. Não está. Dex hesitou, então assentiu.
Está usando minha força vital como combustível. Quanto mais poder eu canalizo, mais rápido ele me consome. Ele tentou um sorriso que não alcançou seus olhos brilhantes. Acho que não existe almoço grátis, mesmo com tecnologia alienígena antiga. A mente de Kira correu. Precisamos removê-lo. Ainda não. 10, disse firmemente. Não até estarmos livres de Krell e suas... Como se convocado por seu nome, uma voz gutural profunda ecoou pela câmara à frente. O humano se ligou ao artefato. Fascinante. Eu não pensei que sua espécie primitiva fosse capaz de tal comunhão. Eles entraram em um grande salão, onde a luz do sol entrava por um teto parcialmente desabado. Em uma plataforma elevada estava um Requiem maior do que qualquer um que Kira já havia visto. Seu exoesqueleto reforçado com aprimoramentos cibernéticos. Mandíbulas clicando no que poderia ser diversão. Krell, Dex reconheceu, sua postura se alargando enquanto se preparava para o confronto. O Senhor da Guerra, respondeu. Seu tradutor transformando seu discurso chiado em padrão fluente. Devo agradecê-lo por resolver o enigma da ativação do artefato. Meus cientistas não tiveram sucesso em suas tentativas. Kira notou pelo menos uma dúzia de Requiems armados o cercando, armas apontadas para sua posição. Você não pode tê-lo, Dex afirmou simplesmente. Os olhos compostos de Krell brilharam. Parece ser parte de você agora. Então vou levar você em vez disso. Ele gesticulou, e suas forças abriram fogo. Dex estendeu ambas as mãos, criando uma barreira de energia cintilante que absorveu o impacto. Com a outra mão, ele lançou 3 Requiems para trás contra uma parede. Kira não desperdiçou a oportunidade, eliminando mais 2 invasores com tiros precisos de seu rifle de pulso. Mas para cada inimigo que neutralizavam, mais pareciam surgir das sombras das ruínas. São muitos, ela alertou, de costas para Dex enquanto eram cercados. A respiração de Dex estava se tornando cada vez mais difícil. Cada demonstração de poder o enfraquecia visivelmente. Eu posso acabar com isso. Ele disse, sua voz mal audível. Mas preciso canalizar mais energia. Isso vai te matar. Kira percebeu, seu coração se apertando com um pensamento. Talvez ele admitiu, mas vai salvar você. Antes que ela pudesse protestar, Dex fechou os olhos em concentração. O brilho azul intensificou-se, até que seu corpo inteiro parecia iluminado de dentro para fora. O ar ao redor deles carregou-se de energia, fazendo o cabelo de Kira se arrepiar. Krell sentiu o perigo. Parem-no, ele comandou. Mas era tarde demais. Um pulso de energia explodiu de Dex, derrubando todos os Requiems, incluindo Krell, inconscientes. A força foi precisamente controlada, afetando apenas seus inimigos, enquanto deixava Kira intocada. Quando o último invasor caiu, Dex desabou de joelhos. O brilho azul piscou como uma chama moribunda. Dex, Kira o segurou antes que ele caísse no chão. Sua pele estava pálida. Lábios tingidos de azul, pulso fraco e irregular. O contorno do artefato era visível sob sua camisa, pulsando com a energia que estava roubando de seu corpo. Preciso removê-lo. Ele ofegou. Mas não sei como. A mente científica de Kira trabalhou furiosamente. Os progenitores construíram mecanismos de segurança em sua tecnologia. Deve haver uma sequência de desativação. Ela colocou a mão sobre o artefato, sentindo sua vibração através do peito de Dex. E ele respondeu aos seus pensamentos antes. Tente se comunicar com ele. Diga para liberar você.
Dex fechou os olhos, concentrando-se apesar da dor. Está resistente. Encontrou um hospedeiro compatível. Não quer soltar, então fazemos com que solte, Kira disse determinada. Ela pegou seu scanner, recalibrando-o para emitir uma frequência específica. Os progenitores usavam padrões de ressonância como chaves. Se eu puder igualar a frequência base do artefato, e então introduzir um padrão disruptivo, ela colocou o scanner contra o peito de Dex, diretamente sobre o artefato. O dispositivo emitiu um zumbido agudo que fez Dex se contorcer. Por vários segundos agonizantes, então o brilho do artefato intensificou-se, dolorosamente brilhante, antes de subitamente diminuir. O dispositivo se separou da carne de Dex, subindo para pairar acima de seu peito. Kira rapidamente o agarrou, colocando-o em um campo de contenção, cheirado por seu scanner. O artefato pulsou mais uma vez, então ficou inativo. Dex ofegou como se emergisse de águas profundas, seus olhos retornando à sua cor natural. Isso foi intenso, ele conseguiu dizer, sua voz rouca, mas sua nova mente. Kira o ajudou a se sentar, alívio lavando sobre ela, enquanto a cor retornava ao rosto dele. Como você se sente? Como se tivesse sido atropelado por um transportador de carga, ele admitiu. Então sorriu fracamente. Mas vivo, graças a você. Um gemido do outro lado da câmara os lembrou de que não estavam sozinhos. Creu estava começando a se mexer junto com vários de seus guerreiros. Precisamos nos mover, Kira disse, ajudando Dex a se levantar. Espere, Dex recuperou seu rifle e, aproximando-se do Senhor da Guerra semiconsciente. Creu é perigoso demais para ser deixado para trás. Ele vai continuar vindo atrás do artefato e de nós. Kira observou enquanto Dex se posicionava sobre o inimigo, arma levantada. Por um momento, ela pensou que ele executaria o Senhor da Guerra ali mesmo. Em vez disso, Dex disparou um tiro preciso na unidade de controle cibernético nas costas de Creu. O sistema faiscou e morreu, deixando o Senhor da Guerra destruído e paralisado. Mas consciente. A Confederação pode lidar com ele agora, Dex disse, voltando-se para Kira. Desativei suas melhorias. Ele não vai mais atacar postos avançados. Eles saíram das ruínas o mais rápido que a condição enfraquecida de Dex permitia. Quando chegaram à superfície, os sóis gêmeos estavam se pondo, lançando longas sombras sobre as estruturas antigas. Seu navio ou o meu? Dex perguntou, apoiando-se em Kira mais do que gostaria de admitir. O seu está mais perto, ela respondeu, e operacional. A jornada de volta foi lenta, mas sem incidentes. Kira enviou uma mensagem criptografada ao comando da Confederação, relatando a captura de Creu e a recuperação do artefato progenitor. Ela deliberadamente omitiu certos detalhes sobre a ligação temporária de Dex com o dispositivo, protegendo-o de um possível interesse de cientistas excessivamente zelosos. Quando chegaram ao navio de Dex, a noite havia caído. As estrelas acima pareciam de alguma forma mais brilhantes, como se o próprio universo estivesse celebrando sua sobrevivência. Lá dentro, Kira ajudou Dex a ir para seus aposentos, acomodando-o na cama. Você deveria descansar, ela disse, virando-se para sair. Dex segurou sua mão. Fique, ele disse simplesmente. Kira hesitou e sentou-se ao lado dele. Foi imprudente o que você fez com o artefato. Funcionou, não foi? Dex respondeu com uma sombra de sua habitual arrogância. Você quase morreu. Valeu o risco. Seus olhos encontraram. A expressão de Kira suavizou. Por quê? Você mal me conhece. O polegar de Dex traçou círculos nas costas da mão dela.
Eu sei o suficiente. Sei que você é corajosa, brilhante, bonita. Sei que você luta. Ele fez uma pausa, a vulnerabilidade transparecendo através de sua confiança habitual. E sei que nunca me senti assim por ninguém antes. A admissão pairou entre eles, honesta e sem adornos. Kira sentiu seu coração bater mais rápido. A reserva natural de sua espécie lutando com a intensidade de seus sentimentos. Em Noverid, ela disse lentamente, temos um conceito chamado ligação de almas. É raro, quase mítico, quando duas pessoas se conectam tão profundamente que se tornam mais fortes juntas do que separadas. Ela encontrou o olhar dele diretamente. Sempre considerei isso uma ficção romântica até agora. Dex a puxou para mais perto, seus lábios encontrando os dela em um beijo que parecia como voltar para casa. Ao contrário da primeira noite juntos, que havia sido alimentada por adrenalina e atração, isso era algo mais profundo. Um reconhecimento, uma promessa. Mais tarde, enquanto estavam juntos na quietude escura de seus aposentos, Dex traçou os padrões da pele vermelha dela com dedos gentis. O que acontece agora? Você tem sua missão para completar. Eu tenho a minha. Kira se apoiou em um cotovelo, estudando o rosto dele na luz fraca. A Confederação poderia usar alguém com suas habilidades e sua perspectiva única sobre a tecnologia progenitora. Você está me oferecendo um emprego, tenente? Dex perguntou, a diversão dançando em seus olhos. Estou lhe oferecendo uma parceria. Kira corrigiu, profissional e de outra forma. Dex fingiu considerar isso. Não sei, estou acostumado a trabalhar sozinho. Kira sorriu, ecoando as palavras dele de seu primeiro encontro. Você lutou bem, mas não está mais sozinho. Dex a puxou para outro beijo. Não, ele concordou suavemente contra os lábios dela. Não estou, e nunca mais quero estar. Lá fora, a primeira luz do amanhecer surgiu no horizonte, iluminando um novo dia e um novo começo para o humano e o alienígena que se encontraram através da vastidão do espaço.